Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Aqui comigo, o host do Pod Viagem, Alexandre Ferelli. E hoje a gente tem um convidado especial. Era para estar o casal aqui, mas infelizmente só o Rafael conseguiu vir. Rafael, ele foi um dos primeiros brasileiros aí em casal a completar todos os países do planeta. E a gente vai entender melhor o que é isso, conversando com ele aqui, tirando várias dúvidas que a gente tem como viajantes e que você do outro lado pode ter também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e faz isso agora aqui, dá uma força pro Pod Viagem. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Ale, muito obrigado, Eriksen. Vai ser uma alegria conversar. Parabéns pelo podcast, pela ideia, pelo conceito. Ouvi alguns episódios, vocês estão de parabéns por trazer pessoas diferentes contando e compartilhando histórias sobre o ser humano em movimento. Isso é muito bom. O Rafael, ele já é acostumado a participar de entrevista, podcast, já super tá mais tranquilo que a gente. Bem. Já dá pra ver a desenvoltura já. Quantas vezes foi entrevistado a respeito dessa sua jornada, né? Algumas vezes. É. Mas eu vou perguntar a primeira dúvida aqui, né? Quem é Rafael e Lídia e como é que começou esse projeto de vamos viajar o mundo inteiro? Somos dois jovens, ainda sou jovem, do interior. Eu sou do interior de São Paulo, a minha esposa é do interior de Minas Gerais. Nós nos conhecemos em Goiás, em um acampamento. Nós éramos bem novos, casamos muito novos. Comecei a namorar com 19, casei com 21, ela tinha 20. E aí surgiu a ideia de começarmos a viajar e produzir conteúdo quando na internet tudo era mato. Então a gente não abriu o Instagram, a gente abriu o Facebook na época. A gente tinha uma página do Facebook, produzia conteúdo para a página do Facebook. Porque nós éramos simples, casamos sem grana, não éramos ricos, não somos de família rica. A gente não viajou na infância e adolescência para fora do país. E quando eu vi uma passagem ida e volta para a Argentina por R$180, eu comprei, fui eu e ela, e a gente teve a nossa primeira experiência internacional aí como casal. E a gente aproveitou o Colônia Express ali, que faz Buenos Aires, Colônia del Sacramento, no Uruguai. E a gente fez 2 países. E isso fez com os nossos amigos falar assim, cara, como vocês, casando tão novo, ganhando tão pouco, ela nem trabalhava, fazia faculdade ainda, conseguiram fazer 2 países. A gente sabe que vocês não têm dinheiro, como que vocês deram conta? Aí a gente falou, cara, em vez de a gente falar, por que a gente não posta? E aí surgiu a ideia de criar a página do Facebook. Então, na nossa primeira viagem, a gente já começou produzindo conteúdo. Eu já gostava de câmera, de tirar fotos. Eu tinha uma produtora de casamento na época, então isso facilitou um pouco, né? Nada começa do nada, né? Então eu já tinha feito web design também, então tinha noções básicas ali de como produzir um bom design. E aí surgiu a ideia de começar a produzir conteúdo. A segunda grande viagem foi para Israel, e de volta para Tel Aviv por R$900. Então foi outro achado. Nesses aplicativos, passagens imperdíveis, melhores destinos, esses bugs às vezes que dão de passagem. Então foi a segunda grande abertura, e essa segunda grande abertura aí sim abriu o leque bem, porque a minha esposa falou, não, vai. Eu falei, não, tem que ir junto. Ela, não tem dinheiro. R$900 para 2 pessoas é puxado. Isso há 12, 13 anos atrás. E aí, nessa ideia que eu falei, não, eu vou dormir, se amanhã ainda tiver o preço, vou comprar para nós 2. Dormi, na época até orei, falei, Deus, eu queria tanto levar minha esposa para Israel. E aí no outro dia acordei cedo, no primeiro horário da Delta Airlines, liguei, é verdade isso aqui? É R$900. A mulher falou, caraca, nem eu sabia que estava esse preço, eu vou comprar para mim, o atendente falando. Eu falei, cara, se até o atendente vai comprar é porque realmente está muito barato. Aí comprei, tinha uma escala em Nova York de 8 horas, falei, na volta, falei, tem como eu, em vez de ficar 8 horas, ficar uns 4 dias em Nova York? Aí só via o computador batendo assim, tem. Quanto a mais? Ela, não, isso é stopover gratuito. Tá brincando. Falei, opa, aprendi uma coisa nova. Então eu fiz R$900 e de volta para Tel Aviv com 4 dias de Nova York. Aí explodiu minha cabeça. Falei, cara, como assim? O mundo é muito mais fácil de ser visitado do que eu imaginava, né?
Aluguei um carro, fui para o Egito, peguei um voo, fui para a Grécia. Na Grécia peguei um navio, fiz um monte de ilha lá na Grécia. Na última ilha, que era Santorini, do cruzeiro, eu abandonei o cruzeiro, fiquei 4 dias a mais lá. E só o voo para Santorini custava mais caro do que o próprio cruzeiro, né? Uhum. Então, eu fui, logo nas primeiras viagens, fui virando um rato, assim, de como ficar mais barato, como realmente fazer em conta. E a gente nunca teve o perfil muito mochileiro. Então, a gente nunca ficou num hostel, por exemplo. Mas por quê? Porque a gente queria promover um estilo de viagem confortável como casal. Então, a gente não é um perfil de viagens de luxo, de fato não é, porque a gente, para visitar todos, tem muitos países que não existe luxo, mas a gente tentava ter o mínimo de dignidade para poder apresentar. E é claro que tem muito hostel legal também, mas tem muito hostel que é perrengue, que Sim. você pega pelo custo mesmo. Como no hostel você paga para uma só pessoa, e no hotel você paga para 2, acabou que na nossa cabeça fez muito sentido só ficar em hotel. Porque E tem o café da manhã, né? Banheiro privativo, café da manhã, casal recém-casado, então a gente queria estar junto o tempo inteiro. Então realmente fazia muito mais sentido para nós. E a gente promoveu isso por muitos anos, até hoje estamos promovendo. Só que agora já não tem mais muito país para fazer, né? Só Acabou, regiões. Então vamos lá, Rafael, vamos lá. Vamos começar o script para a gente entender isso. Vamos entender. Você começou então a viajar em 2012. Uhum. 2012. Tá? Depois você falou que fez Tel Aviv. Na sua conta, né, ou na conta, são 217 países. Uhum. Você viajar para 50 países de forma barata, 70 países de forma barata, 150 países, cara, como que... Primeira pergunta, quanto que durou vocês visitarem, vocês como casal visitarem todos os países do mundo? E a minha segunda pergunta teve país que vocês tiveram que daí já botar a mão no bolso porque o serviço de vocês, o trabalho, a mídia de vocês já estava pagando para vocês viajarem? Ou você foi rato de passagem nos 217 países? Não, nos 217 eu fui rato, mas é óbvio que tem países que não adianta ser rato. Tem países que, mesmo sendo rato, você vai gastar muito, porque tem a burocracia do visto, a burocracia de tirar o visto de outro país para conseguir daquele. Então, Coreia do Norte foi uma viagem cara para nós, porque eu tinha que ter o visto da China, eu não quis ir de avião para lá e nem de trem, então eu entrei pela Ponte da Amizade, de ônibus. Ficou muito mais barato do que a maioria das pessoas que vão para lá. E eu acho que eu vi muito mais coisa do que as pessoas costumam ver, porque quando você vai de trem, você vai para direto na capital. A capital é um lugar pintado de bonito ali. E a gente foi para Siniju, fomos para cidades do interior, vimos pessoas lavando roupa no rio. Então a gente viu uma Coreia do Norte que normalmente não é mostrada. O ponto é que o nosso guia falou assim, não pode filmar. E o que a gente filmou ele mandou apagar. Então a gente tem muita imagem da cidade, mas as coisas que a gente viu no bate-bate ali da Coreia do Norte... eu acho que é ruim, tá só na nossa memória, a gente não tem gravado. Agora, por mais que tenha sido caro, a gente foi econômico nas estratégias. A gente realmente desenvolveu metodologias que reduzem muito os custos de uma viagem, porque a gente uniu muitas informações. E como a gente teve que fazer devagar, então foram 10 anos, eu não tinha uma pressão por, preciso fazer rápido, como tem muitos recordistas que acabam precisando, isso encarece a viagem. Então, normalmente, eu não escolhi o destino me escolhia. Então, apareceu uma passagem barata, eu já paguei R$1.800, R$1.900 e de volta para o Japão. Então, apareceu o Japão, o Japão me escolheu. Então, eu ia para o Japão, só que aí tinha... escala na China. Falei, tem como fazer stopover de 4 dias em Beijing? Tem. Então, de graça. Já ganhava mais um país. Mais uma muralha da China, 4 dias visitando Beijing. Na volta, parava em Madrid. Tem como fazer? Não tem. O stopover só na China, porque era Air China. Então, eu vou abandonar o último voo. Abandonava em Madrid, já rodava Marrocos, já ia para outros cantos. Entendeu? Eu queria te perguntar o seguinte, né? Ouvindo você falar, 10 anos foi o tempo que vocês demoraram para completar todo esse roteiro. Sim. Qual foi o valor gasto nesses 10 anos? E a segunda pergunta, que você até deu uma introdução ali, mas é uma dúvida que eu tenho. Vocês são milionários? Ficaram milionários viajando? Porque tem que ter muito dinheiro para conseguir viajar todos esses países.
Se eu falar o preço aqui, eu acho que vocês que já são bem experientes, você tem mais de 100 países, ele mais de 30, vocês vão ficar bem chocados. Nós gastamos como casal $83 mil. $83 mil para fazer. Planilhado. Planilhado. Eu sou muito organizado com E você está contando os $83 mil com a inflação? Os $83 mil, nós temos $83 mil nos 10 anos. Então Entendi. eu comecei a viajar quando o dólar estava 1,68. E então eu tenho, no final, se a gente for calcular o valor real, esse $83 mil foi o valor gasto real, sem inflação, sem nada. Dólar é o dólar. $83 mil. Só que se a gente for converter isso em real, cara, não dá 300 mil, entendeu? Não gastou Porque nada. a gente começou gastando com 1,68. Hoje o dólar está 5,86 hoje. Então a gente começou muito barato. Muito, muito, muito barato. Então, a nossa primeira viagem que a gente fez 6, 7 países, o casal a gente gastou R$5 mil. 6, 7 Nossa países. Senhora. A título de comparação. Isso incluindo hotel, aéreo e alimentação, ok? É claro que os primeiros países, vou ser bem sincero, a gente chegava no país, qual que era a primeira coisa que a gente fazia no país? A gente ficava no hotel, mas a primeira coisa que a gente fazia era ir no supermercado, Comprar comida. montar o kit de alimentação e, cara, vamos lá. Aí a gente escolhia 1 restaurante, 2 restaurantes para ter a experiência culinária do país. Mas, cara, Ponto. era assim. Sim. Pão puma, presunto queijo e, cara, vamos visitar tudo de museu gratuito, tudo que der para fazer mais em conta possível. E quando tiver alguma outra experiência, a gente toma a decisão se vai fazer essa ou aquela. A título de comparação, considerando que eu viajei sozinho, 100 países, eu não tenho planilhado, Tá. mas passou de 500. Mil R$1.000. Eu 100 não mil tenho dólares. planilhado isso, reais. Essa pergunta que não respondeu. Talvez um pouco mais de dólar, porque o dólar era Talvez, mais barato. exato. Sim. Talvez uns 130, 140 mil dólares. Mas e aí, para fazer, eu tô pensando aqui, porque ele fugiu da pergunta, Alexandre. Oceania é muito caro, tal. Com 30 países. Ficaram milionários? Com 30 países, as empresas começaram a querer dar coisas para nós. Com 30? Luxo com 30. Pô, eu tô com 30. Mas não tinha tanto influenciador de Isso que eu viagem ia naquela falar. época. Porque hoje 30, meu Deus do céu. Então, você não viaja com a nossa camiseta, com a nossa mochila. Então a gente começou. Eu fiquei feliz pra caraca. Falei, caramba! Que top. Porque essa história de influenciador em 2012, 13, 14, cara. Não era. Era o Whindersson Nunes, Felipe Neto, Era muito entendeu? Era uma primitivo, coisa né? assim muito primitiva. E de viagem, então, cara, quase nada. Só que aí, cara, em 2016, 17, a gente já tava ganhando muita coisa. E aí, um casal que já era forte no YouTube, que era o Romulo e a Mirella do Travel and Share, eles falaram assim, cara, você não pode ficar fazendo recebidos gratuitos. Isso aí não paga seu boleto. Que dinheiro você não Isso há ganhava. 8 anos atrás, entendeu? Você não ganhava dinheiro, Não né? ganhava dinheiro. E eu tava feliz, porque comecei a ganhar coisas de marca, assim, mochilas caras, roupas caras. E eu falei, cara, peraí, isso aqui realmente não tá pagando minhas contas. Eu tô economizando pra caraca no meu dia a dia de trabalho pra conseguir fazer essas viagens malucas, mas aí o que acontece? Aí comecei a cobrar. E começaram a pagar. Só que isso também não pagava um projeto tão pomposo como esse. E aí veio um amigo meu que é publicitário, ele falou assim, cara, deixa eu te explicar. Você ficar trocando publicidade, assim, quanto que vale seu Stories? Na época, sei lá, cobrava R$500, R$600 no Stories. Isso aí não vai fazer você terminar todos os países do mundo. Porque você não tem recurso. Eu realmente não tinha conseguido fazer recurso na vida por conta da viagem. Você vai ter que montar projetos. Então eu comecei a montar projetos de se tornar o casal mais novo a visitar 100 países. Esse foi o primeiro projeto que eu comecei a vender para as empresas. Casal mais novo a visitar 100 países. E aí algumas empresas começaram a topar essa história. Só que 100 países, não que eu quero Pode desmerecer, te ofender, tá? Ofende com vontade. Imagina eu aqui. Mas Porque- assim... porque isso vai servir de motivação. 100 países, cara, é uma coisa que Bobagem. costuma ser fácil, sim. Realmente. Do ponto de vista estratégico, logística, tudo, né? né? Imagino, Isso- Porque os 100 que você, normalmente um viajante comum faz, são 100 que são acessíveis. Europa, Pra que eu vou para um América... país que não é turístico? Então, um viajante, ele quer conhecer coisas legais. Então, o que ele vai colocar primeiro? Ele vai colocar os 100 mais fáceis.
o 100 que não precisa de visto, ou passaporte de acesso, ou você chega ali na Europa, chega ali na região da Macedônia, Bulgária, Albânia, Montenegro, vou alugar um carro e rasgar esses países aqui. Só a Europa tem 49, você já mata. Então só a Europa, que é pequeno, um continente pequeno pra caramba, você consegue matar muita coisa com facilidade. Trem, carro e voo de low cost. Então, quando você pega a América do Sul aqui também, é fácil viajar aqui, né? A gente não precisa nem de passaporte. Então, quando a gente bateu 100, a gente entendeu que a gente ia encerrar o projeto. Eu tinha essa ideia de todos os países e tal, mas eu falei assim, cara, eu acho que tem muito país complicado, eu colocar a segurança da minha esposa em risco e tal. Mas aí uma das empresas que era nossa parceira falou assim, não, bora, eu vou bancar até o final. Eu quero até o final. Era bancando tudo. Quero bancar até o final. E $83 mil eu tô dizendo que eu gastei e eu tive patrocínio para pagar esses 83. Não é que eles bancaram a passagem aérea. Não, dentro dos 83 estão as passagens aéreas. Isso, entendi. Oceania, tudo. É que esses $83 mil, eu levantei mais dinheiro do que os 83 mil. Então, basicamente... Para conseguir fazer ele, entendeu? Basicamente, você também mostrava para quem estava te patrocinando, você mostrava que você também dava ferramentas para eles pagarem menos para vocês viajarem. Sim. Entendi. Eles ficavam até meio chocados. Assim, para eu fazer esse pack de países aqui, de 20 países, eu vou gastar tanto. Disse, mas como? E era agência de viagem, entendeu? Assim, não é possível. Como isso é possível? Aí eu mostrava as rotas, assim, vou fazer isso aqui, vou pegar um trem aqui, vou entrar de carro aqui, aluguei um guia aqui, vou voar desse país para esse aqui. Assim, cara, isso é impressionante. Toma o meu dinheiro, shut up and take my money, entendeu? Rafael já respondeu, então. Não são milionários, eles fizeram na raça mesmo. Na raça? Fizemos na raça. Na raça mesmo. E normalmente a gente pensa assim, pô, mas viajar... isso gerou recurso suficiente para a gente empreender. E aí, quando a gente passou dos 150 países, a gente já estava com um número de seguidores, a gente já estava com mais de 350, 400 mil seguidores. E aí a gente começou a cobrar mais nas nossas publis, começou a vender mais aquilo que a gente sabia. Então eu transformei meu conhecimento em curso. Claro. O meu curso realmente ele não vou ficar fazendo jabá aqui, mas é prático. Ele é um curso prático e basicamente o que eu ensino? Eu ensino a pessoa a dar uma volta ao mundo fazendo 10 países, 5 continentes com R$6 mil de aéreo. E sem milha, sem nada. Eu abro o computador aqui agora e eu consigo montar uma rota. Sem promoção. E aquela passagem de volta ao mundo, por exemplo? Né? A passagem de volta ao mundo que as 3 alianças vendem, que é a SkyTeam, OneWorld e Star Alliance, elas vendem essa passagem por $9 mil a $15 mil. Esse é o preço médio de uma RTW, que é Round the World. Então eles vendem de $9 mil a $15 mil, isso dá entre 45 a 70 mil reais. Eu consigo abrir o computador e fazer uma rota de 6 mil sem a RTW com 6 mil reais. Hoje com o dólar a 5,80. Então você vai repetir de novo para quem está nos assistindo ouvir isso que você disse. Com 6 mil reais. A pessoa consegue visitar 10 países e passar por 5 continentes, ou seja, todos os continentes do mundo menos Antártida. Fantástico, okay? cara. Então, assim, se eu abrir o computador aqui agora, eu monto a rota. Ontem, inclusive, eu estava com um grupo de alunos, e aí o aluno que monta a rota mais barata, eu devolvo o dinheiro do curso. A aluna que fez a rota mais barata ontem, que não visitou nenhum país na vida, é mãe de criança, comprou o curso para aprender a viajar, e ela fez a rota de 5.711. Tipo assim, eu tô meio chocada, porque eu gasto 3 mil para ir pro Nordeste. E agora eu aprendi que eu consigo visitar 10 países e continentes com 5.711. Aí devolvemos o dinheiro para a aluna. Assim. Então, claro que era um grupo grande de alunos dessa última turma. E no Brasil, na casa dos 1.000. Então, consegue visitar 5 regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, na casa dos R$1.000. Sem usar milhas, ok? Sem usar milhas. Viu, Rafael? Vocês estão no Guinness Book? Nós, quando finalizamos o projeto... Até desculpa te interromper. Que mês e que ano que vocês finalizaram o projeto? Cara, isso é muito engraçado, porque a gente começou... A nossa primeira viagem foi em agosto de 2012. E a nossa última viagem foi em agosto de 2022. Caramba. 10 anos exatos. Só que nós não planejamos ser 10 anos. As nossas últimas passagens para terminar os últimos 8 países estavam compradas para abril de 2020. Só que a pandemia fechou o nosso recorde.
e a gente já estava grávido. Então a minha esposa já estava grávida e a gente ia anunciar a gravidez no último país. A gente tinha uma bandeira com todas as bandeiras que a gente levou, né, que é de balanço e tal, tem todas as bandeiras do país e tal. Fez todo um marketing em cima disso, colocou a bandeira de todos os países no corpo, assim, fizemos toda uma história nesse sentido. E essa bandeira estava guardada desde 2019 para ser apresentada em abril de 2020, mas aí fechou. E aí a gente terminou com a nossa filha, que foi uma bênção, foi super legal. É emocionante terminar com a nossa filha, mas isso atrasou o projeto em 2 anos praticamente, porque a gente ficou ali, ó. Ia finalizar em 8. E além disso, cara, tinha gente que começou a viajar e a gente ficava com medo de ser cancelado, porque houve um cancelamento para quem começou a furar a bolha da pandemia para curtir, sabe? E a gente segurou muito, assim, a gente voltou a viajar só em fevereiro de 22. E aí a gente terminou em agosto de 22, então foram exatos 10 anos para fazer todos esses 217 países. 193 da ONU, mais 24 não reconhecidos. Só para explicar os não reconhecidos para as pessoas entenderem. Dentro de um ranking da Nomad Mania, ou até mesmo do M-Travel, eles usam, ou do Traveler Center Club, existem vários rankings de viajantes pelo mundo, né? Várias editoras de ranking. Eles têm um ranking dos viajantes com mais locais visitados, que hoje o brasileiro mais viajado do Brasil é o Igor Gali. Eles têm o ranking dos brasileiros que mais visitaram países reconhecidos pela ONU, que hoje no Brasil, pelo que eu sei, só existem 4, que é o Robson, o Anderson e eu e a minha esposa. Se existem outros, não estão expostos na internet com toda a documentação mostrada, talvez. Eu creio que existam outros, sim. Pode ser que existam outros. 3 ou 4 que eu já tive contato assim no Instagram de ver. É low profile, né? Low profile, pode ser. Eu também entrei em contato com um cara chamado Paulo Mansur, que é engenheiro da Petrobras, parece que ele rodou muito o planeta também. E nós temos também o UN+, que é os países da ONU mais os não reconhecidos. Quais que entram como não reconhecidos? Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, são ligados ao Reino Unido. Mas tem outros ligados ao Reino Unido ali que não também são reconhecidos. Tristão da Cunha? Que é Tristão da Cunha, Journeys, Guernsey, você tem Gibraltar. Aí você tem ali na Europa, você tem o Kosovo, você tem Taiwan, você tem Hong Kong. Transnistria eu fui na guerra em 2022, quando a gente foi terminar. Eu estava em 2022 na Transnistria também. Desculpa. Eu estava em... Moldávia era um dos países, dos 8 que faltavam. E aí eu tive que ir até a Moldávia e falar, já tô aqui, deixa eu ir ali na Transnistria. Dá um pulinho ali. Só que é região separatista de russo, né? Do lado da Ucrânia. Mas falar, não me parece que tá tão perigoso. Então eu entrei com a minha família na Transnistria, saí ali de Chisinau, na capital da Moldávia, e fui até a Transnistria. Então, esses 24 a mais são esses países que esses rankings consideram como plus, e que não, assim, eu só fiz porque às vezes estava perto, fazia sentido conhecer mais uma cultura separatista, tipo Cabinda, que é uma região separatista da Angola. É engraçado, tem a Congo e tem República Democrática do Congo. No meio dos dois tem Cabinda, que é um território angolano no meio dos 2 Congos. Então, até facilitou para mim fazer os 2 Congos, porque era mais fácil fazer as fronteiras do Congo e da República Democrática do Congo por Cabinda do que pela capital, que é perigosa por conta de guerrilheiros, por conta de segurança no Congo e na República Democrática do Congo. Quais foram os últimos 5 países? Os últimos 5 foram Argélia, Chipre, Moldávia, Malta. Esses foram os últimos 4 que a gente fez na Europa. E antes desse, Belize. Entendi. Porque faltaram 8 e eles estavam bem posicionados, assim, que eram 4 ali 3 na Europa África... e 1 no norte da África, e 4 aqui na América Central, que era Belize, Santa Lúcia, Dominica e São Vicente e Grenadinas. Eu vou voltar à pergunta ali, antes, você acabou não respondendo. Vocês estão no Guinness Book? A gente está em uma editora chamada World Book of Records, e a gente aplicou, faltando uns 4 ou 5 anos, para o Guinness, de terminar todos os países. A gente pegou muito Guinness Witness Statement em todos os países. Isso era uma dureza grande, assim, porque Mauritânia, Afeganistão, Iêmen,
Esses países mais trash, você chegava com uma folha do Guinness, escrita em alfabeto ocidental, americano. O cara olhava assim, você tá achando que eu vou assinar isso aqui? Cara, era uma luta, assim. Por mais que as pessoas do Oriente Médio, da África, amem os brasileiros, porque eles realmente... Eles ficam meio assim, aí depois que descobre que é brasileiro, brasileiro é de boa demais, todo mundo é brasileiro. Ainda mais que a gente andava muito com a camiseta do Brasil pra poder dar essa entrada. Mas mesmo assim, eles ficavam assim, cara, isso vai me dar problema com o meu governo. Eu não posso ficar assinando que eu sou testemunha disso. 2 testemunhas, né? 2 Por testemunhas, país. Exatamente. Então, cara, era uma luta, assim, conseguir essas assinaturas. Tinha lugar que a gente falava assim, cara, a gente vai perder voo, a gente vai ter problema aqui, porque a gente ficava, às vezes, o dia todo produzindo conteúdo, vamos caçar agora alguém. E aí ia caçar alguém, cara, não conseguia. Tentava assim, chegava a tentar 20 vezes, 30 vezes pra achar uma alma bondosa que fosse assim, não, tá, eu entendo inglês e tô entendendo o que tá escrito aqui. Porque tem muito país que é difícil, cara, no Iêmen mesmo, cara, ninguém falava inglês, super difícil conseguir. Mas aí, com muito sufoco, a gente conseguiu de todos que a gente visitou pós a inscrição no Guinness, né? E aí os anteriores, o que a gente fez? A gente entrou em contato com hotéis que a gente tinha ido e foi pedindo para as pessoas preencherem. Cara, isso é um trampo, assim, desculpa usar esse termo, mas desgraçado, assim. A quantidade de 10 anos papel, de viagem também, né? Documentação, tirar foto de carimbo. Tem país que não queria carimbar, como o Irã, como Israel. Aí você pede para carimbar em outro lugar, guardar os papeizinhos. Aí tem papel que começa a perder 10 anos, começa a perder a tinta. Aí plastificar para não perder a tinta. Cara, é um trampo assim desgraçado. E aí a gente submeteu esses documentos ao Guinness. Tem que mandar para eles. E eles mandaram, olha, o seu recorde ele não é um recorde existente. Nenhum casal tentou se tornar o casal mais novo a visitar todos os países do mundo. Não existe, na verdade, nenhum casal mais rápido, nenhum casal mais novo. E aí eles falaram assim, ó, pra gente validar esse recorde, você tem que pagar $22 mil. E aí isso me ofendeu um pouco. Eu falei assim, cara, com $22 mil eu faço quantas voltas ao mundo? E eu já tinha batido o recorde de fato, porque a gente já tinha se inscrito em outra editora, porque o Guinness é uma das editoras. Então a gente escreveu na World Book of Records, pagou lá $3 mil e poucos, que também foi caro pra gente. E a gente conseguiu esse recorde. Então, se alguém for tentar bater no Guinness, a gente tem a documentação, envia e fala assim, ó, a gente foi os primeiros, entende? Ainda assim, eu estou pensando em pagar. Quem atendeu a gente foi uma brasileira no Guinness. Ela mora na Flórida. E ela falou, não, é isso mesmo. Falou, não tem um descontinho para brasileira, assim, você que é brasileira. Eu falei, não, é isso aí. Dá para pagar em 12 vezes. Aí eu falei assim, cara, eu vou pagar hoje em dia 130 mil praticamente. Eu achei muito puxado, assim, sabe? Sim. E a gente já tinha tido todo o avanço de mídia e tudo que a gente visitou tá lá. Todas as fotos, a gente tem lá um destaque com todos os lugares que a gente visitou. Quem nos acompanhou em 10 anos viu a gente fazendo. Então a gente ficou muito duvidoso, assim, se valia mesmo a pena pagar essa editora, já que a gente já está em outra editora. A gente tem alguns livros escritos, né? A gente tem Um Casal e 100 Países Depois, quando a gente terminou os 100 primeiros países. Quando a gente terminou todos os países, as pessoas acompanhando. E dos 100 aos 200, as pessoas acompanharam mais, porque a gente tem muito mais seguidor. A gente lançou o livro O que Aprendemos Visitando Todos os Países do Mundo, que é um livro que esgotou rápido. Assim, a gente, no dia que terminou, falou, ó, temos um livro. Então a gente lançou o livro no último dia. Vocês escreveram mesmo. Eu tenho muitos livros escritos. Tenho Crianças Adultizadas, Geral Adultos Infantilizados, Arquitetura da Educação, eu tenho Neuromitos, eu tenho um livro sobre um reformador que chama Philippe Melanchthon, e tem um outro de Bernes, que é o reformador de Stuttgart. Então eu sou uma pessoa que gosta de escrever e ler bastante. Então a gente tem mais de 12 livros lançados aí, e alguns acadêmicos. Caramba, Rafael, eu fico pensando, cara. Pô, eu conheço 30, esse aqui conhece 100 e poucos países. Eu já, no meu micro-universo de 30 países, eu já tenho tantas histórias, tantas experiências que eu já passei. Aí eu começo... Normalmente pergunto pro convidado, né? A gente pergunta assim, qual país que você mais gostou? Só que eu acho que no teu caso, cara, com 200 é muito difícil chegar e falar assim, eu gostei desse país, né? Não tem como. Mas assim, eu vou tentar reformular uma pergunta, assim, tentar me fazer entender. Que país, assim, sei lá, mais te surpreendeu? Ou que episódio mais te surpreendeu dessa tua jornada aí com a tua esposa aí de 10 anos, assim, algo que
que você gostaria de compartilhar pra gente? Porque, cara, na tua cabeça deve ter no mínimo umas 100 histórias aí, né? A gente até faz um destaque lá no nosso Instagram sobre experiências. Porque as pessoas, o ser humano, ele é doido por ranking. Ele ama ranking e ele ama comparação. Ele ama ranking porque ele ama comparação. E uma das coisas que a gente ensina no livro e a gente aprendeu é: melhor é contemplar do que comparar. Então essa história de comparar um viajante com o outro, comparar um país com o outro, isso é muito nocivo para o nosso coração e para a nossa mente. Tanto que muitos países que a gente ia visitar, antes do avião chegar no país, eu olhava para minha esposa, a gente fechava os olhos e falava assim: Deus, nos dá olhos contemplativos. Nos faça enxergar o que as pessoas não querem enxergar. Nos faça enxergar a beleza. Porque às vezes você vai chegar em países que muitos países não estão preparados para o turismo. E aí como que você vai enxergar beleza num lugar que não está preparado para o turismo? Às vezes você vai ficar desgostoso com o lugar, vai começar a criticar. E a gente tentava fazer um esforço para conseguir enxergar a beleza em lugares que não estão preparados para a beleza hoje. Não significa que não são bonitos, é que não estão preparados por conta de questões geopolíticas. E do ponto de vista daquilo que a gente mais gostou, a gente ficou muito apaixonado pela Islândia, cara, porque a Islândia é um país que une muitas coisas diferentes. Então, como é um país que une muitas coisas exóticas, nos chamou muita atenção. A questão da caverna de gelo, que eu fui 2 vezes. Vimos a aurora boreal 2 vezes. As 2 vezes que a gente foi lá, deu bom de ver a aurora boreal. Questão de, você vê escama de peixe no café da manhã, o pessoal comer baleia podre. Fish and chips. A gente comer, o fish and chips conta da influência da Inglaterra, mas a gente ficou em casebres mesmo, no estilo Viking, né? Tem o Viking Hotel lá. Então você dorme. Ouviu muita história de elfo. Em lugares bem rústicos, assim. E a questão de que, cara, só de você dirigir pelo país, parece que você deveria estar pagando um ingresso por aquilo. Porque realmente são cenários meio interplanetários, assim. Então nos chamou muita atenção a Islândia. A gente foi uma vez, depois voltou e realmente confirmou essa questão do diferencial que essa pequena ilha de 300 mil habitantes tem. Mas é muito difícil, por isso que a gente cria lá todos os países, mas cria um outro destaque com todas as experiências que a gente teve. Nadar com tubarão, nadar com arraia no meio do mar e ter experiências malucas, como a gente foi alimentar animais selvagens na Papua Nova Guiné. E aí um canguru estava atrás de mim, eu acho que eu não estava alimentando os outros, não dei para ele pegou na minha perna, furou minha perna. Então me atacou, e furou, a garra dele é bem pontuda, furou Sim. os 2 lados, parece 2 pregos entrando da perna assim. Tá brincando. Minha esposa é enfermeira, achou que eu poderia pegar raiva, alguma coisa assim. Só que você falava com o povo da Papua Nova Guiné, você falou assim: não, cara, como assim? Que raiva. Tudo natural. Cara, será que esses caras estão falando certo? Papua Nova Guiné é um dos países mais perigosos do mundo. Sim, sim. E, cara, aquela história assim, cara, e agora? Como que eu acho a informação se eu tenho que tomar vacina ou não? Tem vacina aqui? Não, não tem. Só tem vacina na Austrália. Vamos voltar pra Austrália. Aí 3 doses. Aí ia ter que trocar voo. Falei, cara, quer saber? Eu vou ficar com essa machucada aqui mesmo, sem vacina. Deu boa. E, hoje em dia tem alguns problemas. Quando tô brincando, não tem não. Mas, assim, são coisas que aconteceram e são meio exóticas, assim, né, cara? Fui atacado por um canguru na Papua Nova Guiné. E, cara, aquele desespero vou saber ou não o que fazer aqui. Mas sim, nós temos alguns países que nós gostamos mais. A minha esposa gosta muito da Coreia, eu gosto muito do Japão, eu gosto muito da Austrália, da Grécia, que são países que reúnem, acho que 2 coisas interessantes, que é clima legal, estrutura boa e pessoas acessíveis. Então, quando você junta essas 3 coisas, você tem um combo muito atrativo, né? Então, a Austrália, as pessoas não são tão duronas quanto ingleses e americanos ou alemães. O clima é igual ao Brasil e a estrutura é de primeiro mundo. Então, praias muito bonitas e tudo. Você junta tudo isso e fala assim, cara, que país arrumadinho isso aqui. A Grécia também, o grego é super legal, a qualidade de vida lá muito boa, história incrível. E pessoas acessíveis. Então você vai juntando esses combos. E a Islândia, o povo até é mais frio, mas por conta do turismo eles se tornaram um povo mais legal. Então acaba que junta tudo isso ali. Rafael, o Alexandre fez essa pergunta. A gente poderia ficar o dia inteiro conversando com ele aqui, né, cara? Muita informação, muito conteúdo que você tem.
E ele fez essa pergunta para ti de país preferido, e eu que tenho, ó, nem a metade do que você tem de país, as pessoas fazem essa pergunta e eu não sei responder. É a pergunta que as pessoas sempre fazem: qual é o teu país preferido? Eu nunca sei responder, eu não sei. É muito difícil. Tanto país preferido. Tem mais uma pergunta no script aqui, mais umas 3 que a gente separou para fazer para você, para a gente não se perder nos assuntos que seriam infinitos. Eu tenho, claro comigo, que tem alguns países perigosos e difíceis de se fazer. Um deles é a Somália. Muitos vão para Somaliland, que é a parte de cima ali da Somália, que é mais fácil de ir. Sim. Você foi para a capital da Somália ou foi para Somaliland? E se foi difícil entrar lá, que eu imagino que é um dos mais pesados assim de violência, né? Eu só fui para Somalilândia porque na ONU é considerado Somália, então eu não fui para o sul, né? Isso facilitou um pouco a nossa ida até ali. A gente só ficou na capital. A gente pegou um voo em um dia e saiu do país no outro dia. Então, países que eram inseguros, a gente tentava ficar o mínimo possível. Às vezes, o mínimo possível significava 2 dias, porque só ia ter voo dali 2 dias. Mas não era só o aeroporto, né? Não. Não Então, saía do aeroporto sempre. A gente sempre tentou fazer o máximo do top 3 ou top 5 do TripAdvisor. Entendi. Mesmo que seja, tipo assim, um monumento. Olhou... Então, às vezes lá, o monumento monumento da cidade de Hargeisa, por exemplo. Então, a gente tentava pelo menos fazer o mínimo que o TripAdvisor dava. Eu sei que o TripAdvisor é clichê, mas é o que reúne informações das pessoas que colocam. Então, mais do que, às vezes, um blog específico, a gente tentava identificar o que seria possível de tirar foto e até para ajudar na comprovação e tudo mais. Então, Somalilândia, eu não achei tão perigoso lá não, cara. Eu achei, assim, bem tranquilo, comparado aos países do centro da África. Pela minha experiência, visitando 54 países da África, o que eu achei mais complicado são os países do centro por conta do extremismo do Boko Haram, assim. Então, Chad, Mali, República Centro-Africana. RCA, famosa. Eu achei assim, e o Sudão do Sul. Eu acho que foram os que eu sofri um impacto, assim, de assim, ver tanque de guerra, arma para todo lado. E teve país que Você foi em Juba? Fui em Juba. Fui em Juba, fui em Bangui, na capital da RCA também. E eu fiquei tempo lá. Então, Juba eu achei até que a capital estava... apesar de ver muito tanque de guerra e tudo, eu achei que estava protegido por conta da pacificação da ONU. Eu achei a República Centro-Africana mais perigoso, assim. E o Níger também, achei bem complicado. Papua Nova Guiné? Papua Nova Guiné não me muito senti perigoso, inseguro, né? não, cara. Não me senti inseguro. Eu fui pra América Central numa época que... Honduras e El Salvador. Tava bem complicado. Então, cara, eu não tinha ideia, assim, porque eu peguei carro e rasguei, né? Eu acho que como muitos influenciadores pegam aqueles que querem sair do Ushuaia e bater lá no Alasca, fazem esse trajeto. Então eu rasguei muitos países ali de carro na América Central e eu vi muita arma, assim, cara. De noite, assim, você tá dirigindo e aí do nada você vê um cara encapuzado com arma. Aí você fala que, cara, por que tem um cara protegendo a estrada? Aí você vai num restaurante normal, o cara com AK-47. Assim, cara, que exagero, entendeu? Eu sei que às vezes você vai no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo mesmo, você vê caras com armamento mais pesado em determinados lugares. Mas lá parecia que tinha muitos espaços com esse nível de armamento. Então dá uma assustada, né? Você fala, cara, é América, aqui do nosso lado, o que está acontecendo? Mas por conta do narcotráfico é pesado ali. Agora, na África, realmente, esses países foram os que mais me assustaram. E eu fiz África antes do Oriente Médio. Então eu fiquei muito cansado, assim, da densidade logística e de segurança que existe na África. E aí eu fiquei, cara, será que o Oriente Médio vai ser a mesma coisa? E não era. O Oriente Médio assim, é uma paz... bem mais tranquilo, ali, né? Não é o que... infinita, tanto, assim, né? todos os países. Mesmo Sim. a Afeganistão, que a gente foi, o Talibã ainda não tinha assumido, né? Mas a gente achou muito tranquilo, porque as pessoas, elas amam os brasileiros, eles são muito receptivos, muito queridos. A Síria mesmo, a gente foi um dos primeiros ali a entrar, quando eles reabriram para turismo, né? Eles abriram na semana seguinte, a gente foi. Então a gente achou muito tranquilo. E os sírios e os libaneses, a gente entrou pela fronteira. Eles amam o brasileiro também, né? Tem muita comunidade síria e libanesa aqui.
Então, assim, pra gente o mais puxado foi a África mesmo. Foi o lugar que a gente sentiu. E tem muita gente que pergunta assim, qual que é os países que vocês mais gostaram? Ou por que vocês gostaram de determinados países? E quais vocês menos gostaram? E eu costumo dizer que não tem país ruim, tem país em fase ruim. Não dá pra falar assim, esse foi o pior. Não existe esse negócio de pior país. De acordo com o tempo, foi você que chegou naquele país, naquela época e teve aquela experiência. Você falou de El Salvador, né? Quando eu e você fomos, eu imagino, em 2017, 2016, aquela época, pesado. Hoje quem vai pra lá fala que tá tranquilo. O pessoal tá surfando bem mais, o turismo do surf lá tá bombando. Sim. Então, tem país em momento ruim, ou com um momento que aquele povo ali tá sentindo a pressão geopolítico, de guerra. Eu tava vendo aqui nas últimas perguntas, nesse bate-pronto, você já respondeu todos, né? O preferido, você falou Islândia, país mais perigoso, basicamente ali o do centro da África. Mais lindo, acredito, Islândia deve estar no seu top 5 aí. Mais pobre. É difícil, é uma briga boa. Então, cara, Tá lá no centro da África também. O Níger, eu achei que... O Níger eu comi com as pessoas. Não tinha onde comprar comida. Não tinha restaurante onde a gente foi. Então, eu comia com as pessoas, assim. E era uma papa com farinha. Então, comia, assim. Comi com a mão e tudo. Então, eu falei, cara, essa é a refeição? E minha esposa chorou muitas vezes, né? Porque minha esposa, ela é especialista em aleitamento materno. Fez no Einstein. Então, ela manja muito de nutrição infantil. E, cara, ela via os bebês, o povo assim, enfiando na goela do bebê farinha com água para manter a sobrevivência daquele bebê. E ela sabe que aquilo ali não era o melhor. O adequado, né? O adequado para aquela criança, assim, tão novinha. Então, assim, eram cenas meio chocantes, assim. Mas a internet está chegando na África. E a internet, na minha cabeça, ela traz liberdade, muita liberdade para o ser humano. E eu via muitos africanos, inclusive tem uma história muito legal do Julius Iadego, eu acho que é o nome dele, que o YouTube o nomeou de O Menino YouTube, não sei se vocês conhecem essa história, mas ele morava numa vila no Quênia, só que ele era parrudinho, assim, né, mais fortinho, mais gordinho, e ele descia com a família pro dia de compra, para voltar para a vila com suprimentos. Enquanto a família comprava, a mãe pagava para ele ficar numa lan house. E aí, como ele não conseguia correr com seus amigos, porque o sonho de muitos quenianos é virar um corredor de sucesso pelo mundo, porque dá muito dinheiro isso, ele pesquisou no YouTube esportes para gordinhos no YouTube. E ele descobriu que o lançamento de dardo era um esporte que os caras mais parrudos faziam. E ele fez um bambu e começou a treinar. E toda vez que descia para lá, ele começou a assistir tutoriais de como lançar bem o dardo. E ele foi campeão africano. Classificou para a Olimpíada, foi vice-campeão mundial e pegou medalha olímpica. Olha só. E aí o YouTube chama ele de um menino YouTube que fala assim, a gente que treinou esse moleque. Então assim, hoje a internet está chegando na África. E aí você vê que as pessoas estão tendo acesso a conhecimento e democratiza o conhecimento, né? Porque às vezes o conhecimento está só na família do presidente ou do ditador daquele país ou da classe mais rica, mas com a internet está dando acesso. Agora o Starlink já está presente lá em mais de 20 países da África. E aí, não é que vai estar presente na capital do país, vai estar presente no fim do mundo do país, entendeu? É duro que você vai lá, eu estava ano passado na República Democrática do Congo, na Uganda, eles não têm telefones como esse, eles têm aqueles telefoninhos que só tem o teclado. Então, exato. Todos lá, né? Exatamente. Mas isso vai começar a aumentar, porque está tendo muito chinês, você deve ter visto lá que é muito chinês. Então o chinês está trazendo as tecnologias, o celular, o Xiaomi, o computador. Então, eu percebo que há um crescimento, assim, e é um continente, assim, gigantesco. As pessoas não têm ideia do tamanho da África, por conta do eurocentrismo cartográfico, né? Que diminui a África e aumenta a Europa. E aumenta os países das latitudes. Não sei se vocês altas, sabem disso, mas existe um negócio chamado eurocentrismo cartográfico que faz com que a África fique muito menor, mas a África é gigantesca. De Lisboa até Beijing é quase a mesma distância de Marrocos até o chifre da África. Então a gente não tem ideia disso, mas isso é real. E realmente a gente vê esse crescimento enorme do continente africano. E essa pobreza, eu acho que ela ainda vai permanecer por muito tempo, mas ela está dando saltos mais avançados hoje em dia, eu acho, de crescimento.
Viu, Rafael? A gente podia conversar muito tempo aqui ainda sobre viagem, né? Você é uma pessoa com conhecimento amplo, sem menosprezar outros convidados que a gente já trouxe, mas o camarada conhece todos os países do mundo e, além disso, territórios que a ONU não considera como país, né? Então, 217 é a marca, além dos 193 da ONU. Sim. Antes de finalizar, Rafael, se você quiser colocar o marketing do convidado, a gente sempre deixa esse espaço. Uhum. Livros, Instagram, divulgar algum projeto seu aí para quem está assistindo o episódio, Spotify, YouTube. Fica à Legal, vontade. muito obrigado. Bom, como eu fiz o jabá antes lá, porque eu queria explicar o que eu inventei Sim, da minha sim. cabeça, né? A minha metodologia foi criar um meio de acesso para os brasileiros. Hoje, só 4,78% da população brasileira saiu do Brasil alguma vez na vida de avião. Então, o meu desejo é que nós tenhamos esses outros 95% tendo a possibilidade de visitar outros países no mundo. É muito baixo. Vocês que viajaram bastante sabem os benefícios que a viagem traz para a pessoa. Por isso que eu pensei, cara, como que eu vou fazer com que as pessoas realmente tenham acesso a viajar cada vez mais e gastar menos, porque às vezes elas não vão ter condição, porque o nosso país ainda é um país de terceiro mundo, infelizmente. Então, a gente criou a Comunidade Peregrina, que é um curso, eu considero barato pelo que a gente entrega, e não é só uma maneira da gente levantar recursos, mas é uma maneira da pessoa também honrar, porque na primeira viagem que ela fizer, ela já vai economizar o valor do curso, que é realmente bem em conta. A gente tem alguns livros lançados. Se digitar na Amazon lá o meu nome, o nome da minha esposa, vai achar lá uma gama grande de livros diferentes. Mas de viagem a gente tem só 2, que é o que visitamos todos os países do mundo e Um Casal e 100 Países Depois. Mas tem outros bem educativos, porque eu sou uma pessoa que visitei muitas universidades e escolas. Eu tenho muito interesse por educação. Então, eu sempre pedi para as escolas dos países abrirem as portas para eu fazer visitas. Então, eu gostava de ir ver como que era o sistema educativo de cada nação. Então, eu visitei escola em Tonga, na Finlândia, tive a oportunidade de fazer fiz cursos presenciais em Harvard, Stanford, MIT, Cambridge, Oxford. Fiz summer camps nessas universidades, porque eu falei, cara, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam conseguir lá um certificado dessas universidades. Porque elas acham que é inacessível, mas não é. Tem muito curso livre, ou curso de extensão, ou de summer camp, que é possível se fazer dentro dessas universidades. Então, eu junto tudo isso e coloco nos livros e nas nossas redes sociais. Né? Se digitar Diedrich, que não é fácil, é D-I-E-D-R-I-C-H. Mas por que a gente usou o nosso sobrenome? Porque para muito gringo que a gente fazia parceria de hotel, essas coisas, se você separa o nosso nome, fica Died Rich, que é morreu rico. Então a gente brincava que a gente era um casal que queria morrer rico de experiências. Por isso que a gente acabou assumindo o nosso sobrenome para as redes sociais aí das parcerias que a gente fazia. O Instagram de vocês, qual é? Diedrich, D-I-E-D-R-I-C-H. Então é Died Rich, se você souber inglês, fica mais fácil de digitar. E o nosso canal do YouTube também, o nosso TikTok também, o nosso Twitter, tudo é Diedrich. Tudo é fácil de... difícil de escrever, mas fácil de achar, porque só tem esse, pelo que eu sei. Então, basicamente é isso. A gente fica honrado de ter pessoas como vocês abrindo espaço para viajantes, porque isso democratiza a informação para que as pessoas saibam que viajar não é tão difícil assim. E a nossa vontade grande é que mais brasileiros tenham experiência, porque o ser humano foi criado para estar em movimento. Historicamente, na história do planeta, o ser humano sempre esteve em movimento. E aí, por conta das redes sociais, do trabalho, às vezes, geolocalizado, você perdeu essa movimentação. E essa movimentação que aumenta o que eu chamo de repertório neuronal. Então, quanto mais você vê coisas diferentes, maior possibilidade de conectividade mental você vai ter. E isso vai facilitar para você criar coisas novas, produzir geração de riqueza, empreender, conectar com novas pessoas, ou trazer novas ideias que você nunca viu na vida. Então, a minha ideia é, quanto mais brasileiro viajar, mesmo que seja dentro do Brasil, sair do seu estado, tomar... O país vai se tornar melhor. Exatamente. Eu acredito nisso. Eu acredito que a viagem ela é um motriz para mudança. Tanto que países que têm cultura de viagem, você vê que as pessoas elas têm muito mais facilidade de respeitar outra cultura, resiliência, adaptabilidade. Porque a viagem ela ensina muito pra gente. Ela ensina a você ser melhor gestor dos seus recursos, a você ser melhor administrador do seu tempo, a você afastar seus medos e você se dar conta que lidar com o desconforto é legal, é importante para o seu crescimento e estar em movimento. Você ser um peregrino da vida, né?
Fazer da viagem realmente um movimento de peregrinação. E fazer, de fato, da sua vida uma grande viagem. Você encara a sua vida como uma grande viagem, vai facilitar para o dia a dia da sua caminhada. Porque você vai falar assim, caramba, na viagem eu também passo perrengue, na vida eu também passo, mas amanhã é um novo dia de encontrar um lugar novo para tirar foto, para contemplar as belezas que a natureza e o planeta nos dá. Fechamos? Fechamos. Rafael, muito obrigado pela Valeu. sua vinda aqui no Pod Viagem. Estamos encerrando aí um dos melhores episódios do Pod Viagem até o momento. Estamos fechando 100 episódios aí, um dos episódios que vai mais chamar a atenção das pessoas pela marca que vocês atingiram juntos. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida também. Nosso Instagram, Pod Viagem. Valeu, galera. Um abraço.